Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando esse vídeo agora para vocês para falar sobre uma coisa muito interessante, um acontecimento que houve no mercado financeiro aí, que impacta muitos investimentos, né? E fala também um pouco sobre a economia do nosso país, né? Então hoje finalizou na verdade uma reunião do Copom, né? Que é um comitê que decide questões econômicas juntamente à diretoria do Banco Central, né? Com relação a juros, projeções para inflação, enfim. E no fim dessa reunião foi divulgada a decisão de cortar a taxa Selic em mais 0,25 pontos percentuais, né? Então a nossa taxa básica de juros é chamada de taxa Selic, né? Que é uma taxa de juros que os bancos, né, têm como referência para aplicar sobre empréstimos, né, de empresas, financiamentos de projetos, e também é uma taxa que ela é uma base para rendimento de aplicações. Então a maioria das aplicações financeiras que estão aplicadas em renda fixa, elas têm como base a taxa Selic para definir aí quanto vai render essa aplicação. Então, quando altera-se o valor da taxa Selic, também altera o valor do seu investimento em renda fixa. Então, se o seu dinheiro está investido na poupança, no Tesouro Selic, no CDB, por exemplo, quem tem conta na Nubank, vai alterar o seu rendimento. Seu rendimento vai ser maior ou menor dependendo da decisão aí. Então, a taxa Selic foi cortada para 2%. Por que o comitê tomou essa decisão, né? Porque nós estamos vendo um cenário em que alguns dados mostram para a gente que o Brasil está tendo uma retomada econômica, né? Dados de produção industrial, dados de confiança do consumidor, dados de gestores de compras, tem aumentado, tem subido a sua amplitude, então está mostrando que aos poucos o país está retomando, né, a economia, mas de forma gradual, né? Não é uma retomada rápida, uma retomada abrupta, é de forma gradual. Mas ao mesmo tempo nós estamos vendo um cenário global em que outros países estão com alguma dificuldade para retomar a economia, né? Tem países que estão sendo muito afetados ainda pelo vírus, como por exemplo os Estados Unidos. Tem países que estão aí com dificuldades, né, para alavancar estímulos, para melhorar a economia. Então é um cenário que está meio incerto, é um cenário de incertezas, e o Banco Central viu que é um ambiente, né, que se mostra aí desafiador para as economias de países emergentes, né, para as economias emergentes no caso, que é a economia de países que ainda estão se desenvolvendo, diferente de países desenvolvidos, né, e o Brasil se encontra dentro de uma economia de país emergente. Então, por conta disso, como eles estão vendo um ambiente, um cenário que é desafiador, um cenário de incerteza, eles decidiram reduzir a taxa básica de juros. Para quê? Para que pudesse fomentar mais a economia. Por quê? Reduzindo a taxa básica de juros, né, mais empresas conseguem financiar projetos, né, reduz aí a taxa de juros para empréstimos, então altera bastante coisa, né? O índice também de preços é baseado pela taxa Selic, porque quando eles compram menos, né, o índice de preços tende a subir, a descer. Então a taxa Selic também envolve nas grandes indústrias a compra de matéria-prima, então muita coisa envolvida nesse mercado. Então eles decidiram cortar a taxa Selic, ponto. Foi divulgada uma projeção para a inflação nesse ano de 2020 de 1,6%. Então a projeção da inflação 1,6%, muito abaixo da meta, né? O Banco Central ele tem uma meta de inflação por ano, e a meta desse ano estava próximo de 3,5%, 3,4%, sendo que a projeção é de 1,6%, né? Por conta da pandemia, os preços caíram muito, então a inflação baixou também. O que muda com o corte da taxa Selic, né? Então nós temos aqui alguns dados que eu coletei para falar para vocês. No caso, a poupança, ela passa a valer 1,4% ao ano, 1,4% ao ano, 70% da taxa Selic. Isso significa que se você colocar R$1.000 na poupança e deixar durante 12 meses, durante um ano, quando você tirar o seu dinheiro vai estar R$1.000,14, vai ter rendido R$14 durante um ano, durante 12 meses. Então, muito pouco rendimento, né? Caiu bastante. Tesouro Selic, quanto que vai render o Tesouro Selic? O Tesouro Selic ele vai render
1,65% ao ano. O Tesouro Selic, ele não tem mais a taxa de custódia se você investir até R$10.000. Então, até R$10.000 não é cobrada mais taxa de custódia, só é cobrado o imposto de renda. Então, a poupança ela é isenta de imposto de renda. O Tesouro Selic, ele já tem a cobrança do imposto de renda. Esse rendimento aqui, que eu estou falando com vocês aqui, já está descontado o imposto de renda. Então, ele passa a render 1,65 ao ano. Ou seja, se eu colocar R$1.000 e deixar lá 12 meses, ele vai valer, depois de 12 meses, R$1.016,50. R$1.016,50. O CDB do Banco Inter, por exemplo, conta Nubank, quem tem conta na Nubank também, o CDB 100% do CDI, ele vai render 1,56% ao ano, já descontando o imposto de renda. Então percebe-se aqui que o Tesouro Selic ele está rendendo mais que o CDB, ou seja, se você tem conta na Nubank, o Tesouro Selic ele está rendendo mais do que a sua conta na Nubank ou do que o seu CDB no Banco Inter. Tesouro Selic rende mais. Então, se você colocar R$1.000 no CDB, depois de um ano você vai ter R$1.015,60. Então, esse aqui sem considerar a inflação. O que prejudica a gente? A inflação. Por quê? Você vai ter, por exemplo, depois de um ano investido na poupança, R$1.014. Só que um ano atrás você podia comprar algo com esses R$1.014. 12 meses depois, você não vai mais conseguir comprar esta mesma coisa, porque o seu poder de compra vai ter diminuído por conta da subida da inflação. Então, quando a gente fala de rendimento real, a gente mostra quanto vai render aquilo descontando a inflação. É o rendimento real. Então, quanto é o rendimento real da poupança com a taxa Selic a 2%? Menos 0,2% ao ano. Então, a poupança ela tem um rendimento negativo com a projeção de inflação atual. Quanto ao rendimento do Tesouro Selic? 0,05 ao ano. Quase próximo de zero, né? Não está negativo, mas próximo de zero. Então, praticamente não vale a pena você investir. É como se guardasse o dinheiro debaixo da cama. Ah, mas tem um rendimento de R$15. Só que o que você fazia com R$15 há 12 meses atrás, você não vai conseguir fazer daqui a um ano, né? Porque a inflação já vai ter subido. Se você investe no CDB, o rendimento é de 0,04% negativo, menos 0,04%. Então, poupança nós teremos rendimento real negativo e CDB nós teremos rendimento real negativo também. O único que é positivo é o Tesouro Selic. O que eu indico para você então que quer investir em renda fixa com a taxa Selic nesse patamar? Invista em LCI ou LCA, que são letras de crédito vinculadas a imóveis ou vinculadas à agronomia. Eles são isentos de imposto de renda. Então, se você quiser investir em renda fixa, se você não sabe, inclusive, nada sobre investimentos, para tudo, vai no link da minha biografia e clica lá. Tem lá o link para curso de investimentos para iniciantes. Clica lá, compra o curso. Você vai gostar muito, vai aprender mais sobre esse mundo de investimentos. O LCI ele é encontrado, por exemplo, no Banco Inter. Se você não tem conta no Banco Inter, abra a conta no Banco Inter, procure lá investimentos em renda fixa, LCI. Ele é isento de imposto de renda. E você encontra alguns LCIs que eles rendem uma taxa fixa mais o IPCA, que é mais a inflação. Então você nunca vai estar perdendo dinheiro para a inflação, assim como na poupança ou assim como no CDB. Você sempre vai estar equilibrado com a inflação. Procure investimentos que são isentos de imposto de renda e que estão atrelados ao IPCA. Assim você não perde dinheiro para a inflação. Como, por exemplo, Tesouro IPCA funciona bem também, porque ele já está atrelado ali à taxa de inflação, então você não perde dinheiro. Ou você pode investir em ações, renda variável. Se você não sabe nada sobre ações e investimentos, vai lá no link da bio, clica lá no link do Linktree e tem lá um botãozinho curso de investimentos para iniciantes. Clica lá, dá uma olhadinha no curso, o curso do Peterson Siqueira. Ótimos ensinamentos para que você possa aprender sobre investimentos e entrar nesse mercado. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você goste, que atualize um pouco o seu cenário aí sobre mercado financeiro e te ensine algumas coisas. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo e compartilha com seus amigos para eles verem esse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Tchau!